Que alegria, sabe? Eu estava aqui meditando agora e colhendo, sabe, muitas respostas. Que bom, meu querido, que bom. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A tranquilidade, ela nos permite a ter um olhar mais clínico, né? Um olhar mais apurador, um olhar mais crítico. Na tranquilidade, né? Onde somos instruídos na tranquilidade a gente tomar as decisões, jamais tomar decisões em momentos que nós estamos em desequilíbrio, tanto emocional como físico. Porque quando eu estava jogado no limbo da morte, eu fazia muitas perguntas, como até hoje eu sou uma pessoa muito interrogativa, e eu faço pergunta a tudo e todos, o tempo todo. E eu aprendi uma coisa que é: perguntar é comigo, responder é com o ouvinte, né? Eu faço pergunta o tempo todo e naquilo que tange a minha fé, né, o meu sustento, o meu firmamento, o meu fundamento, eu faço muitas perguntas para Deus. E no tempo dele, Ele responde. Ele responde. E é tão maravilhoso quando você está assim, até que meio disperso. E de repente, opa, é isso. Ah, então é isso. Agora sim. Agora eu estou entendendo. Agora está funcionando. Então o que acontece? A todo momento você fica ali atento às respostas. Por isso que é importante nós fazemos perguntas. Pergunte, não é defeito perguntar, é dever. Pergunte o porquê de tudo, porque as respostas virão. E aí eu estava parado ali meditando, né, mexendo ali nas minhas plantas, ali na horta. E aí de repente eu comecei a meditar, porque eu sou o tipo de pessoa. Eu estava ali meditando e de repente me veio as respostas, porque eu faço as perguntas que o mundo me faria, eu mesmo me faço, para que assim eu já tenho respostas, uma vez que isso é uma necessidade da minha mente, porque eu tenho uma necessidade de controle muito grande. Então eu preciso estar muito a par das coisas. E aí eu olho para mim e me vejo porque muitas das vezes eu tô 5 horas da madrugada ali, estudando, aprendendo, ouvindo. E por que às vezes 23 horas e 59 eu estou ali em frente ao computador aprendendo alguma coisa? Estou ali atendendo a minha mente, porque é uma necessidade minha. Tá? Aprendendo a ouvir, sabe? A gente aprende lá com Salomão, né, que a gente precisa ter uma escuta ativa, mas muitas das vezes a gente não quer saber disso, porque a gente vive numa tolice muito grande. Porque é o que faz o tolo? Então o que acontece? Um tolo é aquela pessoa que vive nos extremos, ele não tem equilíbrio, certo? Ele toma decisões mediante as emoções. É aquela pessoa que não pensa, não para, não analisa. É aquela pessoa que ele só te escuta para te responder. Ele só te ouve para te responder. Ele não te ouve para te entender ou para entender a situação. Porque muitas das vezes até mesmo as perguntas não têm respostas naquela hora. Então muitas das vezes a gente precisa ter o que? Essa escuta ativa. Isso é maravilhoso. Muito maravilhoso. Né? Então a gente aprende muito como lidar no Provérbios. A gente aprende a ser sensato, que é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, uma coisa que distingue um tolo de um inexperiente e de um sábio é a sensatez, né? A sensatez. Então o que acontece? Eu vim aqui compartilhar um pouco das respostas que eu tive sobre as perguntas que eu indaguei ao Senhor quando eu estava jogado no limbo da morte. No limbo da morte. Para quem não sabe, eu já passei 4 vezes pelo limbo da morte e eu
estive em momentos muito extremos, em momentos onde eu olhei e vi o limite, a linha tênue que divide a vida da morte. E então naquele momento eu fazia muitas perguntas o tempo todo, porque eu não concordava. Eu tenho uma dificuldade muito grande de não concordar com as coisas quando eu não entendo. E eu não entendia, então eu discordava. E quando eu discordava, eu fazia pergunta. E eu fazia pergunta o tempo todo. E hoje, quando eu estava ali parado ali, meditando, eu comecei a colher as respostas, porque muitas pessoas olham para mim e falam assim: Adelmo, você hoje é um terapeuta e você fala que você consegue ajudar as pessoas e que você tem as respostas que as pessoas perguntarem. Por quê? Como que isso funciona? Quem tem as respostas para todas as coisas é Deus. Aí eu parei, meditei. E aí de repente veio a resposta inspirada. É coisa terrível. Vou falar para você que não tem palavras humanas para poder explicar isso não. Mas o que é que acontece? Aí o que o Espírito me fez entender? Qual foi a ferramenta que eu te dei para trabalhar para mim? Porque eu vivia dizendo para Deus assim: Pai, como que eu posso compensar? Como que eu posso ser grato? Como que eu posso pagar tudo que o Senhor fez por mim? Porque hoje eu olho para a minha vida, eu tenho prazer de viver. Hoje eu tenho prazer de sentar numa calçada e conversar 2 horas com uma pessoa. Hoje eu tenho prazer de olhar para um desconhecido e o amar sem o conhecer. Então fala para ele assim: Pai, diante dos momentos das minhas extremidades, o Senhor esteve comigo. Como compensar isso? E foi aí que nasceu dentro de mim o que eu faço hoje, que são os atendimentos. O que esses atendimentos fazem? Eu comecei a olhar para dentro de mim e falo assim: eles devolvem ao rosto entristecido, porque quando o coração está triste, o rosto está entristecido. O que coração fala na Bíblia? Mente. Quando a mente está doentia, insana, quando a mente não está sendo acolhida, atendida, a vida não tem prazer. Um coração doentio adoece todo o corpo. Uma mente não entendida adoece todo o corpo. Eu olhei para mim e falei assim: gente, mas com que eu trabalho hoje? Qual a minha ferramenta de trabalho para poder trabalhar para Deus? Ele falou comigo assim: trabalha com a única ferramenta que eu deixei na terra, a minha imagem e semelhança. Eu falei assim: tá aqui. Tá aqui. Mais uma confirmação de que o meu trabalho, eu trabalho para ti. Devolvendo ao ser humano, devolvendo ao outro, ao próximo que eu amo de coração, devolvendo para ele o prazer de ver no rosto dele a alegria, o olho brilhar, a vida começar a fazer sentido, e tudo na vida começar a trazer um prazer extraordinário que a pessoa ansia. O amanhã, não para que o hoje acabe logo porque está ruim, mas é porque ele sabe que o amanhã será melhor, porque ele entende que o que ele semeou hoje, amanhã ele vai colher. Então devolver esse prazer para o ser humano é trabalhar para mim, é trabalhar para Deus. E por que eu consigo fazer isso com excelência? Porque eu trabalho com a única ferramenta que Deus deixou na terra, que é a imagem dele. Então, através do formato do corpo da pessoa, eu meço a mente dela e explico para ela como ela funciona. É aí que está a chave. Quando a pessoa consegue olhar para ela com amor, com carinho, com dedicação, e falar assim: agora eu sei como cuidar de mim, agora eu independo de tudo aquilo que é externo para ser eu. Eu não sou o que tenho, mas eu sou o que sou. Isso é libertador. Éder, estou estudando e buscando o entendimento da palavra. Irmão, isso é maravilhoso. Todo aquele que bate, a porta se abre. Toda vez que você busca, certo?
Quando nós vimos diante de Provérbios, nós temos um direcionamento para chegarmos na posição de nobres e de sábios. Como você está estudando, se você não chegou nessa parte, vai chegar ainda. Há um processo para você chegar na posição de nobre, de sábio. Lembrando que ninguém é tolo e ninguém é sábio. São fases. Então o que é que acontece? O tolo precisa buscar o quê? Equilíbrio e sensatez. O inexperiente precisa buscar o quê? O conhecimento. Por quê? Qual que é o processo para você chegar até na posição de sábio? Naquela fase de sábio. Você precisa buscar o conhecimento, depois o entendimento, terceiro, o discernimento. Primeiro, conhecimento. Segundo, entendimento. Terceiro, discernimento. Quarto, aplicação. E quinto, a sabedoria, a nobreza. A nobreza. Tá? Então, o primeiro passo, Provérbios é dividido em 3 coletâneas, do 1 ao 8, o convite da sabedoria, né? Do 9 ao 24 são, né, os ditados da sabedoria, e do 25 ao 31 são a posição dos nobres, o comportamento dos nobres e dos sábios. Então, tudo é um processo. A gente precisa entrar no processo para poder ter resultado, certo? Então, o que é que acontece? Todo aquele que busca, ele encontra, certo? Todo aquele que busca, ele encontra. Então, o que é que acontece? Uma coisa chamada liberdade, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Uma coisa chamada liberdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas. Primeiro passo para todas as coisas é aceitar, é conhecer, é saber quem é você. Qual é a sua verdadeira identidade? Quando você olha a identidade, o documento de RG, né, do registro geral no Brasil, ou onde você estiver, o que é que acontece? Você tem ali a característica própria, aquilo ali é só seu. Então você independe de qualquer coisa ou de qualquer pessoa para ser quem você é. Só que quando você não sabe quem é você, como você funciona, você fica na mão das pessoas. Você fica na mão das pessoas. Toda vez que nós transbordamos, é uma fonte que se alimenta, é uma fonte que se renova, porque a fonte precisa tomar bastante cuidado. A fonte precisa tomar bastante cuidado, porque se ela só esvair, ela vai secar. Se ela só reter, ela vai sufocar. Então é preciso ter o que? Um equilíbrio. Zélia, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Tá? Weather, imagem, semelhança, domínio, governo, multiplicação. Uau! Uau! E aí você olha, imagem, quem eu sou. Semelhança, entendeu? O que eu represento. Domínio, entendeu? Quando fala de domínio, é que todas as coisas podem até existir, pode até acontecer, mas é a partir de. A partir de. Então não adianta querer buscar no mundo as respostas que só você carrega. Não adianta procurar no mundo o resultado que só você pode proporcionar. Não adianta culpar o mundo se você não posiciona. Certo? Então, isso é muito importante.
essa trajetória, tudo aquilo que a Bíblia nos traz, a gente pode entender no nosso dia a dia. Quando você fala de governo, só pode governar quem se conhece. A pessoa que não se conhece, ela fica na mão do outro, o outro faz o que quer. A pessoa que não tem conhecimento é manipulado fácil. A pessoa que não sabe quem ela é, e se ela tiver uma dependência emocional alta, ela vive para agradar os outros e morre sem agradar ninguém. A pessoa que é racional, lógica demais, e ela não se entende, ela vai viver querendo agradar os outros, e toda vez que ela faz isso, ela fica mal. Toda vez que ela quer ser muito sensível, ela fica mal. Certo? Então, para ter governo, você tem que ter o quê? Conhecimento. Conhecimento sobre si. Você não pode falar que você é a imagem de alguém que você não representa. Então, a gente precisa se atentar para isso. Olha o que a Zélia diz, é verdade. Cada dia mais ciente de tudo isso. Sabe, uma coisa que a gente precisa atentar muito é porque a gente consegue mostrar, hoje eu como terapeuta, como analista corporal, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Certo? Então eu sei, eu aprendi que toda vez que você se posiciona, você tem um retorno. Toda vez que você semear, você vai ter fruto. Uns demoram mais, outros demoram menos. Uma semente germina mais rápido, outras demoram mais. Mas o importante da vida é fazer a minha parte, é semear. Certo? Quando eu olho para mim hoje que eu consigo sorrir, nem sempre foi assim. Quando eu olho para mim hoje e falo, opa, se eu me acolher, o mundo pode me rejeitar. Os meus pais podem me rejeitar. A minha família pode me rejeitar. Não tem problema com isso. Porque agora eu sei exatamente quem eu sou. O propósito é como descobrir o propósito. O propósito ele só vai nascer, algo que eu fiz há pouco, há horas antes, que é descobrir qual que era o meu propósito. Como que eu descobri o meu propósito? Eu tive que passar pelo CTI 4 vezes. Porque eu estava o tempo todo militando, eu estava o tempo todo lutando contra mim. E se tem uma guerra que você já entra perdedor, é quando você luta contra você mesmo. O primeiro passo para qualquer caminhada, seja ela curta ou longa, é saber onde você está, quem você é. Se você não sabe onde você está e quem você é, para onde você vai? Aí você fala, eu não sei o meu propósito, eu não sei o que eu vim fazer na Terra. Agora, quando você se posiciona e sabe quem você é, como você funciona, sabe por quê? Porque toda vez que você estiver sendo você, você está sendo imagem e semelhança de Deus. Deus vai estar contentíssimo com você. Você não precisa agradar ninguém ali naquele momento, mas se você estiver se acolhendo, se amando do jeito que você é, porque o jeito que você é, a sua forma de pensar, agir, sentir e amar, é aquela que Deus fez. E toda vez que você olhar para dentro de você e você se amar, você olhar no espelho e você dizer, cara, você é incrível. Você é quem você precisa ser. Ali naquele momento você está bem posicionado. E aí você olha aquilo que arde dentro do seu coração. Sem você conhecer o seu coração, é impossível você saber o que está lá dentro, o que vai arder lá dentro. Você vai ficar tentando fazer milhões de coisas e nada vai trazer resultado. E aí você vai ficar com as suas expectativas não correspondidas, logo você fica frustrado. Hoje eu sei que o meu propósito é o quê? Fazer com que as pessoas voltem-se para elas. Fazer com que as pessoas voltem-se para elas. Isso.
O Evangelho faz. O que eu faço, certo? De uma maneira tão clara e objetiva que qualquer pessoa que não conhece o Evangelho consiga entender e dar um passo. Certo? O Evangelho faz de uma maneira tão clara e objetiva que você também pode entender. Está tudo lá. Hoje o meu propósito é o quê? Fazer com que você olhe para dentro de você e se ame. Esse meu propósito condiz com o quê? Com aquele propósito, com aquela posição que Deus me fez entender quando eu estava jogado no limbo da morte, o homem não podia fazer mais nada por mim. Que eu olhei e falei assim, Pai, só Tu pode. Só Tu tem poder agora, porque o possível já foi feito e ele não foi suficiente. Agora eu preciso do impossível. Cadê Tu na minha vida agora? Chega agora. Fiz tudo o que eu devia de fazer. Os médicos fizeram tudo que dava para fazer, dentro do limite deles. E agora eles só lamentam. Mas eu não creio necessariamente só na ciência do homem. Eu creio também na divina. E eu sei que eu sou um propósito Teu na terra e que todo propósito ele tem início, meio e fim. Eu apenas um jovem ainda, de adolescente para jovem, meu propósito ainda não acabou. Eu olho para dentro de mim e vejo assim, assado, mas a minha carne está dizendo que acabou. O que aconteceu? E aí então ali começou a nascer o meu propósito, certo? E hoje, como gratidão, a minha profissão é fazer com que as pessoas olhem para dentro dela do jeito que ela é. E eu consigo fazer isso com excelência, sim. Porque qual é a ferramenta que me permite fazer isso? Aquela que Deus fez. Aquilo que Deus fez é perfeito, porque Deus não faz mais nada, porque Ele fez tudo. Tanta certeza que a gente tem que Ele fez tudo, porque com 6 dias Ele fez tudo e no 7 está escrito que Ele descansou. Então Ele fez tudo. Você só para descansar quando tudo está prontinho. Então o que acontece? Hoje eu vivo o tempo todo recebendo respostas. As respostas que eu fiz diante da calamidade, diante da dor, diante da morte, diante do impossível, eu fiz muitas perguntas. E hoje nessa live eu vim aqui exatamente para falar o porquê que eu acredito tanto, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande, tá? É muito grande, é dificuldade, não é que eu não consiga, é dificuldade. Se eu for olhar na minha essência natural, eu sou uma pessoa que não confia e não se entrega. Então eu tenho essa dificuldade muito grande, por isso eu faço muita pergunta para Deus, para mim ter certeza, certo? Então eu ficava perguntando para Ele, Pai, como professor, eu não me atendo. Como técnico de enfermagem, eu não me atendo. Como pessoa para poder trabalhar na lavoura e na roça, não dá porque é uma pessoa operada. Pai, meu abdômen é todo cortado, 4 vezes. Então, se depender de força física, para mim não vai funcionar. Então, agora eu quero... Entendeu? E aí eu olho para hoje, eu como terapeuta, eu falo assim, o Senhor é terrível. Hoje eu consigo olhar, gente, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Então, o que acontece? Hoje eu consigo olhar para mim e agradecer a Deus pela dor que eu passei. Ao olho da carne, isso é insano. Hoje eu consigo olhar para as pessoas e quando elas vêm com sentimento de dó, de pena para mim, eu olho para elas e falo assim, meu querido, minha querida, se eu tiver a certeza que eu vá aprender ao menos 1/3 do que eu aprendi, da transformação que eu tive, eu passaria tudo de novo. Com alegria, com prazer, com satisfação. Porque hoje eu sou uma pessoa livre, liberta. E quando eu consigo olhar e ver as pessoas a qual Deus ama,
vivendo de uma maneira tão transbordante, igual semana passada. Semana passada eu fiz um atendimento de análise e o cliente, depois que terminou a análise, ele me mandou uma mensagem que ele tirou mais ou menos, acho, umas meia hora para escrever. Ele não quis gravar, não. Ele escreveu, sabe? E aí ele foi escrevendo o texto. E relatando, sabe? Toda a libertação, todo o prazer, todo o sentido, tudo que, a partir daquele momento, naquela virada de chave, todo o sentido que a vida dele fazia, o desejo que ele agora já estava, né, proporcionando, e ele começou a entender quem ele era e dizer que ele era uma pessoa extraordinária e que há 30 anos ele não sabia quem ele era. Ele lutava contra ele e com 1h30 a gente ali naquele processo, naquele atendimento, ele falou que foi um dos momentos mais extraordinários da vida dele. Naquele momento eu via o quê? Eu sendo útil e muito grato pela vida que Deus me deu pela 5ª vez. E eu vi o quanto que vale a pena a gente se entregar para ser realmente quem nós somos e fazer realmente aquilo que precisa ser feito, sermos sensatos. Sabe, é por isso que eu me proponho a fazer. É pelo resultado. É pelo resultado. Eu hoje vejo tanta insanidade mental nas pessoas que atrapalham elas viverem uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena, uma vida que é desejada. E eu fico vendo, é tão simples. Só que o que acontece, igual eu mesmo já disse anteriormente, que hoje eu carrego as respostas, hoje eu carrego a solução, hoje eu posso verdadeiramente ajudar, mas o que acontece? A própria pessoa, você que está aqui, que conhece um pouco da Bíblia, do Evangelho, você vai entender que lá na passagem, Lucas, Marcos, Mateus, está lá no Evangelho, aquela parábola do filho pródigo. Aquela palavra do filho pródigo. Tudo começou a fazer sentido e tudo começou a ter uma direção quando ele caiu em si. E aí mais uma vez eu consigo olhar para o meu trabalho e falar assim, Pai, mais uma vez está confirmado que o que eu faço é correto, é 100% aprovado, não pelo homem, mas ele é aprovado pela lei divina. Que os meus atendimentos são os mais assertivos para mostrar para a pessoa uma direção. Você olha na internet, você olha nas redes sociais, você olha nas plataformas, você encontra inúmeros cursos, formações que te proporciona a viver quem você é. Mas aí eu pergunto sempre, como ofertar algo a alguém que você não sabe do que ele precisa? E como eu aceitar algo? Isso aí, pessoal, aperta aí, né, esses botãozinhos, esse coraçãozinho aí, esse foguinho. Isso ajuda tanto. Sabe por quê? Não necessariamente a mim, mas ajude que outras pessoas também possam ser, né, impactadas, elas possam receber e possam ver que a vida vale a pena e que é muito simples e muito fácil, tá? É simples, muito simples, tá? Então o que acontece? Quando eu olho para a Bíblia, ela prova o meu trabalho o tempo todo, porque quando o filho pródigo cai em si, a rota dele muda. Ele estava indo contra a casa do pai. Quando ele cai em si, ele volta e começa a lembrar. Gente, mas na casa do meu pai até o jornaleiro come pão e eu estou desejando comer bolotas de porco. Mas o primeiro passo é se conhecer. Cair em si. Se conhecer. E é isso que a análise corporal faz. É isso que a análise corporal faz. Ela te apresenta você.
Mas muitas das vezes o sofrimento tem sido tanto, a dor tem sido tanto que você não consegue mais acreditar que você nasceu para dar certo. Que você é um projeto de Deus que tem início, meio e fim. E aí você começa a aceitar tudo, a vida está terrivelmente, desastrosa, não faz sentido. E aí o que acontece? Você começa a achar que nada mais faz sentido. E aí eu vim aqui só para te dizer. Você precisa voltar para si. Você precisa cair em si. Quando você cair em si, a rota muda. A rota muda. Certo? E de onde você saiu é igualzinho o filho pródigo. A herança que o pai te deu para poder ir viver, a sua vida do jeito que você acha que deve, ele não te deu tudo que ele tinha, ele te deu só parte. Se você voltar, tá lá a sua herança, ela é multiplicada. Entendeu? Então, dá tempo de você voltar. Certo? A vida precisa ser vivida, ela passa muito rápido. O filósofo muito amado, Sérgio Cortella, ele nos diz uma frase muito, sabe, assim, muito esplêndida, muito, sei lá, falta palavras, entendeu? Que ela nos fala assim, a vida é muito curta para ser pequena. Imagina só. E o que acontece? Quando você sabe exatamente onde você está, ou seja, quem você é, como você funciona, a caminhada pode ser longa do jeito que for, mas ela precisa do primeiro passo. Para alcançar o resultado que você deseja, você precisa aprender a agir primeiro. Como que eu vou fazer isso? No mundo digital, hoje, a gente aprende que quando você não tem o como fazer, porque nós não somos cercados de tudo, a gente precisa buscar quem faça. Aí a gente aprende a valorizar o outro na essência dele. Porque cada um de nós podemos entregar aquilo que temos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Certo? Quando eu venho falar de análise corporal, de libertação de vida, porque quando você cai em si, quando você se conhece, você sabe exatamente o que fazer para dar certo. Você não vai se encher de cursos, igual muitas das vezes eu já fiz. Comprava curso, ouvia lá uma frase que me agradava lá, que fazia sentido, e desprezava todo o resto. E aí eu ia lá e comprava aquele curso. Quando eu começava a estudar, a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, eu falava assim, gente, que mundo é esse? Não é o meu. Não funciona. E tudo aquilo que você fica fazendo repetidamente, com esforço, você vai cansar. É aí que a vida perde o sentido. Quando você está cansado, você não quer desejar. Quando você está cansado, a vida perde o sentido. E o que é o cansaço? É resultado de um esforço repetitivo. O esforço repetitivo é quando você está lutando contra você mesmo. Porque você tem algo natural que você faz natural e que te traz vida. Esse é o segredo da vida. Sabe o que Deus quis dizer? Lá quando Adão e Eva lá fizeram aquelas falhas deles lá. O que Deus quis dizer como agora vocês vão viver do suor do teu rosto? Ele estava confiando na nossa inteligência. Porque eles são feitos imagem e semelhança. O mundo está aí, eu os fiz para governar sobre todas as coisas, para multiplicar. Eu fiz para ter domínio sobre todas as coisas. Logo, eles serão inteligentes para entender que uma gota do teu suor pode ser suficiente para você viver o resto da sua vida. Ele não falou que você deva viver do suor do teu rosto todos os dias. Ele falou, você vai viver do suor do teu rosto. Então é resultado. O fruto que você colher precisa ser resultado de um trabalho feito por você. Resultado. Aí o ser humano é inteligentíssimo, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele faz algo que se chama exponencialidade. Ele faz o 2 virar 4, o 4 não vira 8 não, o 4 vira 16. O 4 vira 16.
Você tá entendendo? 16 não vira 32 não. Você tá entendendo? Então o que acontece? É aí que está a chave. As pessoas que conseguem entender que Deus acredita na nossa inteligência, ele para de lamentar e de querer viver de migalhas. É por isso que a gente precisa potencializar quem somos. Por quê? Eu jamais vou entregar aquilo que eu não posso, porque cada um dá o que tem. Mas o que eu tenho, que eu consigo fazer de natural e que me traz o desejo de vida. Uau! Esses coraçõezinhos subindo são maravilhosos. Esses foguinhos subindo também são maravilhosos. Uma vez que eu sou contemplado, eu me sinto maravilhado pelo que eu faço, é que eu já fui contemplado por essa misericórdia. Sabe? Eu vejo que tudo que possa chegar, que venham como consequência. Por exemplo, os meus atendimentos de análise, muitas pessoas falam assim: Delmo, se você sabe como ajudar, por que você não ajuda de graça? Eu falo assim: meu querido, a minha intenção não é o dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. A remuneração, ela é consequência de um trabalho digno para mim. Tá? Então, o que acontece? Eu não peço para que o dinheiro venha. Ele vem. Porque eu aprendi algo, falar assim: professor, você é diferente. Você não briga com a gente, você não altera a voz, você consegue sentar com a gente e conversar quando tudo está de perna pro ar. Você consegue trazer para a gente algo que a gente não consegue explicar. Naquele momento eu olho e vejo cada coisa fazendo sentido. Se não fosse através do conhecimento de saber quem eu sou, ou seja, a minha forma de funcionar, eu jamais entraria numa sala de aula, numa turma cheia de alunos, jamais. Sabe que tipo de aluno que eu fui? Aquele que tinha vergonha de responder chamada. Eu tinha vergonha de responder presença. Eu não sabia quem eu era e eu me sentia rejeitado o tempo todo. Eu não sabia lidar com isso. Hoje eu não permito, porque hoje eu me conheço. Então tudo fica mais fácil quando você sabe quem você é. E o propósito de Deus na vida do homem só começa a fazer sentido quando o homem consegue aceitar quem ele é. Porque Deus não tem forma, Deus não tem, né? A gente não consegue medir, Deus é imensurável. Deus não tem feição como nós. Então, quando você olha para o mundo, na essência de todas as pessoas juntas, elas resplandecem em Deus, a semelhança. Certo? Então, o que acontece? Quando você olha para um, ele traz um pouquinho de Deus. Quando você olha para o outro, ele traz o outro pouquinho. Quando você olha para o outro, ele traz o outro pouquinho. Então, não dá para ninguém dizer que é mais importante que o outro. Todos nós juntos compomos um corpo. E aí você aprende a respeitar o outro na essência dele. Certo? Então o que acontece? Como a Zélia disse quando você falou sobre se conhecer. Temos necessidade de nos conhecermos. Exatamente, Zélia. Eu diria que é um dever do ser humano saber quem ele é. É um dever. É um dever. Para todas as coisas. Para todas as coisas. Hoje, sabendo quem eu sou, eu posso exatamente sabendo quais são as minhas necessidades, eu sei como atendê-las. Então eu não compro curso que não vai me favorecer. Eu não ouço algo que não vai me acrescentar. Sabe? Então hoje eu consigo olhar para mim com um olhar diferente. Hoje eu sei quem eu sou, como eu funciono. Certo? Hoje eu sei como eu funciono. E hoje o que me deixa mais contente é poder ser grato a Deus pela vida me dada pela 5ª vez, atendendo pessoas, amando aquilo a quem Deus ama, odiando aquilo a que Deus odeia. Então hoje eu me vejo sendo um instrumento verdadeiro. Hoje o meu propósito é libertar pessoas.
Hoje o meu propósito é trazer sentido para a vida do outro. Quem é o outro? Aquele quem eu amo. E por que eu posso dizer que amo? Porque eu me amo, eu sei quem eu sou. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós não nos amamos. Muitas das vezes nós nos rejeitamos, nos abandonamos. Muitas das vezes nós nos deixamos ser manipulados, nós nos humilhamos, nós nos trocamos. Porque muitas das vezes não sabem quem é. E o fato de eu não saber quem eu sou me impede de ter um amor verdadeiro com o outro. Porque muitas das vezes a ação do outro nos leva a ter um comportamento parecido. Certo? Então, quando eu me conheço, eu tenho comportamento de nobre e não de tolo. O tolo devolve com a mesma moeda. O nobre não. O nobre ouve, reflete, entende. Se for necessário uma resposta, o nobre responde, senão o silêncio fala mais. Certo? Igual a Razélia disse, esperamos reconhecimento. Quando nós não sabemos quem somos, a gente quer ser reconhecido. Isso é uma necessidade que precisa ser atendida? Sim. A partir de que momento eu sei quem eu sou, eu estou fazendo, mas eu aprendi também que a recompensa, muitas das vezes, não é imediata. Não é imediata. Então, o reconhecimento, quando nós damos o melhor de nós sabendo quem nós somos, o reconhecimento vem como consequência. Como consequência. Então, a gente precisa saber o que é a causa, como agir, o que fazer. E aí sim. Tudo que é consequência é a partir de. A partir de. Né? Então, o segredo para todas as coisas, para qualquer resultado, para qualquer consequência, é você saber exatamente quem você é e como você funciona. Se encha de pergunta, mas não pergunte para o mundo, pergunte para você. Pergunte para você. E para isso, hoje temos nós, profissionais. Quando eu digo que nós temos a ferramenta que resolve qualquer problema, é porque essa ferramenta veio do alto. Porque nada que o homem faça pode ser 100%. Mas o que Deus fez, sim, é 100%. E foi Ele que disse, façamos. Tá? Foi Ele que disse, façamos. O homem só consegue fazer as coisas a partir dele. Mas Deus fez. E deixou para conosco a forma. A forma. O que importa em nós não é a aparência. Não é a matéria-prima. O importante no ser humano é a forma. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Certo? Fez a partir de quê? Do barro. E a forma? Foi ele que deu. Então, o que é que acontece? Essa ferramenta que nós, analista corporal, trabalhamos, é uma ferramenta que Deus deixou para solucionar e fazer com que o homem volte-se para si. Quando nós caiamos em nós mesmos, ou seja, viemos a cair em si, aí sim a gente pode olhar para a trajetória e falar, é essa. Agora sim, aquele resultado. Agora sim eu posso desejar. Agora sim a vida faz sentido. Tá? Então, o convite para todas as pessoas, e nós mesmos fazemos isso o tempo todo, que é olhar para nós e cuidar de nós como somos, aceitando quem nós somos, aceitando que tudo aquilo que nós buscamos está dentro de nós, a gente consegue entender que a vida agora sim vai valer a pena. É você levantar de manhã e ter o prazer de agradecer a Deus, de ser grato pelo dia tão maravilhoso, aquela oportunidade, você fala assim, hoje sim eu vou cuidar de mim melhor do que ontem. E aí quando você começa a ter ações saudáveis, qual que é a consequência? Saúde.
Saúde. Alimentação saudável vai gerar o quê? Saúde. Exercício físico vai gerar o quê? Saúde. E aí você entende o quanto eu preciso de cada coisa. Tem gente que precisa praticar exercício físico no mínimo 35% do seu dia, né? Outros precisam 10%, outros precisam 5%. Para outras pessoas não faz sentido nenhum fazer exercício físico. Então ele precisa olhar para ele e falar assim, opa, eu preciso me atender do meu jeito. Muitos profissionais batem na tecla e falam, você é obrigado a fazer exercício físico. O exercício físico traz saúde. Aí você olha para a mente da pessoa e fala assim, qual é a necessidade que ele tem? Porque a gente consegue olhar com um olhar diferente, sabe? Você olha, qual a necessidade que ele tem? 5%. Você acha que ele vai ir na academia? Que dia? Se ele for 5 minutos, é 5 minutos para ficar 12 meses sem olhar para o lado de academia. Então é isso que é importante, saber do que eu preciso. Entendeu? A Zélia falou, eu preciso muito. Então, uma vez que você tem discernimento do que você precisa, fica muito mais fácil suprir. Certo? Então, quando você olha para sua mente, você sabe ter as respostas de todos os porquês. Por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo frequentar a academia? Por que eu não consigo ter rotina? Não consigo começar uma coisa e continuar fazendo a mesma coisa? Por que eu não consigo demonstrar sentimento? Por que eu não consigo dizer não? Porque, sabe, tantos porquês, que quando você olha para as suas necessidades mentais básicas, você sabe assim, o que eu preciso? Porque talvez eu esteja lutando contra mim mesmo. O que eu vou ter? Derrota, fracasso, cansaço, estresse. São as consequências de quando você luta contra você mesmo. Se é uma necessidade mental, precisa ser suprida, tá? O que não dá é para generalizar, certo? Todo mundo é obrigado a fazer exercício físico, Aí o outro vai lá e tem 5% de necessidade e tá com uma outra necessidade que precisa ser suprida. E aí o que acontece? Fica o tempo todo naquele esforço, naquele massacre. Ganha 5 gramas e fica um dia sem ir, perde 200 gramas. Aí ele vai lá e compra whey, compra ovo, compra batata doce, compra tudo. E aí no fundo, fracasso. Aquela sensação de que para mim nada funciona, nada dá certo. O povo faz e dá certo. O outro fulano faz uma caminhada de 10 dias, tem o resultado que eu num ano não consigo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Simples. Só conhecer as suas necessidades mentais básicas. Isso parece tão simplório, mas é o primeiro passo para qualquer resultado e para qualquer vida que precisa fazer sentido e para gerar desejo de vida. Então, se conheça, se permita, saiba do que você precisa. Uma vez que eu consigo discernir do que eu preciso, eu consigo suprir, tá? É simples assim. E nós precisamos suprir no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Então a gente precisa se atentar para isso. O quanto eu preciso de cada coisa para me sentir bem. Porque tudo que nós fazemos é para buscar saciedade. Tudo que nós fazemos é para buscar alegria, prazer, uma vida que vale a pena. Então por que não começar por nós mesmos? Então, que prazer ter estado aqui com vocês nesse momento. Foi muito transbordante. Uma vez que a gente entende que a gente é fonte, então quanto mais a gente deságua, mais água brota, né? Quanto mais água a gente dispensa, mais pessoas são saciadas, e todo aquele que se sacia de uma água saudável, ele adquire saúde. Por isso é importante nós termos uma fonte saudável, certo? Uma fonte saudável, uma fonte que deságua com naturalidade, nada forçado.
Ninguém força a água. Se você forçar a água, ela não vai te responder. Coloca uma água para subir ladeira acima para ver se ela vai. Solta ela lá em cima no penhasco lá para você ver. Desce sozinha. Tá? Então, é o convite de sempre que nós fazemos. Se conheça, se permita, você também nasceu para ser feliz. E você é exatamente o que você precisa ser. Então, o primeiro passo, caia em si, se conheça, se permita. Venha ser feliz, a vida vale a pena. É tão lindo, maravilhoso você parar e olhar para você e dizer: eu me amo. É tão lindo quando você se abraça e você é capaz de chorar consigo mesmo. Incrível, incrível. Quando você se abraça e você diz: eu me amo, eu cuido de mim. Ou você conversa com você mesmo: eu cuido de você, eu te amo. Olha no espelho e fala: você é a pessoa mais incrível que existe no mundo. Não é por fato de você ainda não ter aquilo que deseja que você deixa de ser quem você é. É maravilhoso. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. É maravilhoso colocar para fora aquilo que a gente tem dentro. E a gente vê o quanto que a gente se renova. É tanto prazer, é tanta alegria, é tanto discernimento que a gente vai adquirindo uma vez que a gente já buscou o conhecimento e já o entende. E a gente vê o quão bom é a gente ter equilíbrio. Equilíbrio é maravilhoso, é sensacional.